de 1844. E Jesus não veio. Eles estudaram, reestudaram. A profecia não está, a contagem está correta. Não tem nada errado. Chegam à conclusão que houve uma pequena falha na questão do início. Você já parou para pensar por que a igreja adventista existe? Sabia que tem alguns adventistas que infelizmente não conhecem a história da nossa igreja? Algumas pessoas acham que ser adventista é só guardar o sábado ou só ir à igreja para frequentar os cultos. Mas na mensagem de hoje do pastor Benilton, nós vamos ver aí, nós vamos relembrar, na verdade, de algumas profecias que deram a origem a esse movimento, né? E vamos também entender se realmente estamos cumprindo o nosso papel como adventista, que é levar a mensagem, levar o evangelho. Fica até o final, inscreva-se no canal, deixa o seu like e que Deus ele te abençoe poderosamente. Vamos prestar atenção aqui, vamos ficar até o final, tá bom? Momento final. O que aconteceria no final dos 2.300 anos? A purificação do santuário. Mas, o que era a purificação do santuário? Para Miller, a purificação do santuário era a segunda vinda de Cristo em glória e majestade a esta terra. Na visão de Miller, o santuário era a terra que precisava ser purificado. Você já ouviu falar nesse termo, o grande desapontamento? Muita gente fala assim, meu Deus, o que é isso? Eu estou na igreja, não conheço, sou recém-batizado. Vamos entender agora, tá bom? Vamos prestar bem atenção aqui. E isso aconteceria com a segunda vinda de Cristo. E ele marcou, vocês sabem que ele marcou a primeira data, a primavera do ano de 1844. E Jesus não veio. Eles estudaram, reestudaram. A profecia não está, a contagem está correta. Não tem nada errado. Chegam à conclusão que houve uma pequena falha na questão do início do ano 457, para chegar na primavera de 1844. Não é na primavera, é no outono. E aí se dá o clamor da meia-noite, quando a gente estuda a parábola das 10 virgens, a primeira aplicação. Porque Se você conhece sobre essa questão do desapontamento aí, de 1844, eu queria que você comentasse aqui embaixo, tá? Para me saber quantas pessoas conhecem, ok? Vamos continuar assistindo. A parábola das 10 virgens tem uma conexão muito grande, muito forte com 1844, de 1840 a 1844. E aqueles estudiosos, Milley, mais outros, não, agora é outono. 22 de outubro de 1844. Por que ele não veio? Essa foi a grande pergunta, a grande interrogação. Muitos tinham vendido propriedades. Eles não estavam brincando de acreditarem na segunda vinda de Jesus. Eles levaram de maneira muito séria isso. Só que 22 de outubro de 1844 chegou e Jesus não veio. O grande desapontamento. O grande desapontamento.
Mas aqueles que faziam parte do movimento milerita, o chamado movimento do advento, eles não pararam de estudar. Eles se reuniram, estudaram, por que Jesus não veio? Por que ele não veio? E quando eles entenderam que o santuário não era a terra, mas que a profecia apontava para o santuário celestial. Por incrível que pareça, irmãos, tem algumas pessoas que não entendem mais ou menos sobre essa questão do santuário celestial, né? De que existe um santuário no céu onde Jesus, ele é aí o sumo sacerdote intercedendo por cada um de nós, né? Tem pessoas que não entendem isso, infelizmente, mas é preciso estudarmos as profecias de forma total, de forma minuciosa, para compreender melhor essas verdades aí que fazem parte da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que não seria a segunda vinda de Cristo em glória e majestade, mas sim o início do trabalho de Cristo no lugar santíssimo. Não só agora de intercessão pelo seu povo, mas o início do juízo investigativo, até porque a mensagem do primeiro anjo, que nós lemos em Apocalipse 14, pregava a mensagem do juízo. Anunciava, temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Infelizmente, a maioria esmagadora das igrejas rejeitaram essa mensagem. Lá em 1840 a 44, foi pregada a mensagem do segundo anjo, caiu Babilônia. Mas Apocalipse 10 tinha que se cumprir. Em Apocalipse 10, nós temos o relato, versos 10 e 11. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Ora, irmãos, a alegria do povo do advento, de saber que Jesus iria voltar, era muito grande. E quando eles estudaram Daniel, Apocalipse, o livro do Daniel, o livro do Apocalipse, eles ficaram felizes. Isso era doce. Mas no desapontamento, 22 de outubro de 1844, foi algo muito amargo. Amargo. E eis que diz a palavra de Deus: no meu ventre ficou amargo. Eles entenderam a profecia. E agora, no versículo 11 diz: e ele disse-me, importa que profetizes outra vez. Há muitos povos e nações e línguas e reis. A mensagem, ela é mundial. Importa que profetize outra vez. Eles entenderam agora. E sabe quem é que tem essa responsabilidade de transmitir essa mensagem verdadeira? Somos nós. Nós temos o papel aí de levar a mensagem de Cristo, de levar o evangelho, de proclamar que ele está voltando para cada pessoa desse mundo, tá? Esse é o nosso lema. A partir dali, surge o movimento, já estava surgindo, obviamente, mas a gente conta a partir de 22 de outubro de 1944, um movimento profético. Não apenas mais uma igreja evangélica, irmãos, mas um movimento profético. Uma igreja que surge com base na profecia bíblica. Não uma igreja que surge por outras razões e outros motivos. Porque um pastor brigou com outro e achou que deveria fundar mais uma igreja. Não. Irmãos de todas as partes, da Conexão Cristã, da Batista, da Metodista, todos eles entenderam isso. Só que quando você passou 22 de outubro de 1944, na grande decepção, a grande maioria, alguns retornaram para suas igrejas de origem,
E ali alguns estudiosos dizem que menos de 12 ficaram estudando e chegaram à compreensão, de fato, que não poderiam marcar datas para a volta de Jesus. E como até hoje nós cremos assim, Jesus vai voltar em glória e majestade, mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Amém? Cristo ele vai voltar. E apesar de não saber o dia e a hora, nós precisamos nos preparar e anunciar essa mensagem para outras pessoas. Esse é o nosso lema. Nós temos aí essa luz, nós recebemos a oportunidade de entender a mensagem. E agora temos a responsabilidade de transmitir para outras pessoas de que Jesus muito em breve voltará. E nem tão pouco ano. Mas esta profecia de Apocalipse 10 teria que se cumprir. E ela se cumpriu. Menos de 12 pessoas se reúnem, oram, e Deus vai revelando as suas verdades. Algumas informações interessantes para nós, irmãos. No ano de 1860, foi organizada a primeira igreja adventista. Em 2015, eu tive a oportunidade de estar nessa igreja, lá nos Estados Unidos, quando fui à conferência geral. A primeira igreja que foi organizada. Observem, surgia ali um povo, menos de 12 pessoas, e a mensagem é: vocês têm que pregar a todos os povos, línguas e reis. Como? Como 12 pessoas iriam fazer isso? Ou menos de 12? Mas essa era a mensagem. Em 1860, foi escolhido o nome Adventista do sétimo dia. Apareceu um S ali, mas é do sétimo dia. Em 1861, foi organizada a primeira associação de... Deixa aqui no comentário se você sabe o significado de Adventista e de sétimo dia, tá? Por incrível que pareça, tem muita gente que não conhece o significado. Michigan. Em 1863 foi organizada a Associação Geral. Em 1901 foram criadas uniões. E em 1913 foram criadas as divisões. Hoje nós temos 13 divisões. E nós fazemos parte da divisão sul-americana. Fazemos parte da União Leste Brasileira, que há pouco tempo era só uma. Nós éramos da União Nordeste, hoje nós somos da União Leste Brasileira. E aqui entra um ponto importante, queridos irmãos. A igreja, aqueles poucos irmãos, adotam um sistema representativo de organização. Por que representativo? Se as igrejas eram congregacionais, porque o movimento eles agora adotam um sistema representativo, tudo guiado por Deus, tudo debaixo da orientação de Deus. A igreja, para avançar, ela teria que ter esse sistema de igreja, de missão ou associação, de uniões e de associação geral. A divisão a gente entende que é um apoio à associação geral. Você sabia que é comprovado isso, tá? Que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma das igrejas mais organizada mundialmente? É isso mesmo. Inclusive isso chama a atenção de muitas pessoas, né? A igreja ela tem uns sistemas aí de organização que chamam muita atenção no aspecto de ministério, na questão, por exemplo, dos dízimos e ofertas. A igreja ela tem muita organização nesse sentido aí, né? E louvado seja Deus por isso, né? Até porque os oficiais da divisão são eleitos na associação geral. Mas Deus diz, olha, o sistema é representativo.
E com esse sistema, a igreja começou a avançar para a honra e glória do nome do Senhor. Esse pensamento, eu estava ontem preparando esse material, e eu vi no manual da igreja, página 28, no manual atualizado. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi organizada com o propósito de cumprir a missão. Nossa tarefa é a mesma em todas as partes do mundo, permanecendo inalterada onde quer que nos encontremos. Amém? Você percebe que nós temos esse papel de cumprir a missão. Em que sentido? Pregando o evangelho, levando a mensagem, anunciando que Jesus breve voltará. Gostou do vídeo? Gostou da mensagem? Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você deixasse seu like, tá? E que Deus ele te abençoe poderosamente.